Vamos conversar com o doutor Gustavo agora, Vitorino, a respeito do que hoje, doutor? Menopausa. Menopausa, Lu. Tudo bom, querido? Tudo bem. Ó, Melhor ainda hoje. Deixa eu contar a fofoca. Vou contar. A fofoca é o seguinte: o doutor tá rouco porque ele foi ontem no Estádio Café. no Estádio Café, berrou um monte com a Nossa, vitória. mas demais ontem. Foi gostoso, Foi muito né? emocionante, foi muito legal. Parabéns ao Londrina, viu? A gente está mais que orgulhoso de vocês todos. Parabéns ao técnico, a toda a equipe, né, que se empenhou ao máximo, né, doutor? Nossa, ontem eles deram sangue lá. Deram sangue. O doutor falou que está melhor hoje, por quê? O que aconteceu? Ah, não, por causa do jogo mesmo, Por causa do né? jogo. Faz muito tempo que o Londrina não chega nessa fase do campeonato. Aham. Vamos torcer para ser campeão agora. É, isso aí, tá todo mundo na torcida mesmo. Vamos falar de menopausa então, né? Vamos lá. Que a gente achava antigamente que era coisa só de mulheres mais experientes, né? Acima dos 80, hoje 70, 80. Hoje em dia tem gente entrando na menopausa com 35. Isso ainda não é muito comum, tá, Lu? A idade média de menopausa já era mais ou menos isso, caiu um pouquinho, mas é por volta de 48, 49 anos. E a partir dos 40, 41, já é possível que uma mulher chegue naturalmente à menopausa. Antes disso, aí sim entraria o termo que antigamente se usava de menopausa precoce. Hoje a gente chama de insuficiência ovariana. E aí tem que ser investigado o porquê que aconteceu. Mas só tem que lembrar que na fase comum, menopausa não é doença, né? Pois É uma evolução natural do organismo da mulher. O doutor falou menopausa, insuficiência ovariana? Como é que é esse negócio? Na verdade, assim, quando a gente fala em menopausa, muita gente confunde que com a história dos hormônios, né? Nós produzimos muitos hormônios no nosso corpo. Tireoide, a insulina, que é para controlar o açúcar, todos são hormônios. Especificamente da parte da menopausa, a mulher produz 2 hormônios, que são os hormônios femininos, que é o que diferencia o homem da mulher, chamados estrogênios e progesteronas, que chega nessa fase. É o ovário que produz os 2, e nessa fase o ovário não dá conta mais de produzir, e encerra a produção deles. Na verdade, fica uma produção residual, que não é o suficiente para manter as mesmas funções de antes, e aí chega-se à menopausa, que a gente dá nome para tudo, né, Lu? Então, existe uma confusão um pouquinho das coisas, o médico batiza todas as coisas que acontecem, a gente dá nome para a primeira menstruação que aconteceu na sua vida. Que é a menarca. Que é a menarca. Dá nome para o período de tempo entre a menarca e a menopausa, que é a menacme, que é o período que a mulher vai poder se reproduzir. Menacme. Menacme. E menopausa, na verdade, não é um período de tempo. É a última menstruação que a mulher teve. Existe uma confusão muito grande de falar, estou na menopausa. Não, você não está na menopausa. Você está no período de tempo chamado climatério. Climatério. Exatamente. E a menopausa é a última menstruação que você teve na vida. Entendi. Então é se errado confundem a gente falar isso, né? A gente fala que não é errado, né, Lu? Popularmente é conhecido assim. Então se eu começar a falar no consultório, ou aqui, o climatério, vai haver uma confusão muito grande. Ninguém vai entender. Porque todo mundo conhece como menopausa. Então o certo seria falar assim, eu já tive menopausa. Minha menopausa. Tive menopausa. Exatamente. Acabou. E o climatério, ele começa um pouco antes da menopausa. Aquele período antes da última menstruação, que começa a irregularidade menstrual, começa um pouquinho de calor, começam sintomas relacionados a isso. E são esses sintomas, calor, secura vaginal, pode ter diminuição de libido, irritabilidade, insônia. Aí tem uma lista enorme de sintomas que podem estar associados com isso. Aí você está no climatério, entrando no climatério, que vai ter a menopausa em algum período desse e depois continua o climatério. E na menopausa há possibilidades de engravidar? Ligaram aqui perguntando. Não, Lu. Assim, nessa fase final, o início do climatério, que está próximo da menopausa, ainda existe uma probabilidade de gravidez. Mas depois que efetivamente você teve a menopausa, aí demarcou que a produção hormonal dos ovários se encerrou. Então, dali para frente, você não vai entrar em risco de ficar grávida. Agora, uma pergunta... Nesse período final, pode, tá? Por exemplo, se encerrou as atividades do ovário, não existe mais hormônio ali, menopausa chegou, que a última menstruação não vai menstruar mais, então vai engordar. Não, porque todo mundo, as mulheres têm esse medo, né? Não, terrível. Existem vários mitos com relação a isso, né? Um deles é esse do ganho de peso, tá, Lu? Não é porque a mulher chegou à menopausa que tem que engordar. Se ela continua, como eu estava falando, menopausa não é doença. Tá? Por que a mulher foca uma preocupação específica com esse período de doença? Porque é um período em que é comum aparecerem as outras doenças. Então é muito mais fácil uma mulher de 50 anos ter pressão alta do que você aos 30 e poucos. É muito mais fácil uma mulher de 50 e poucos anos ter diabetes do que você aos 30 e pouco. Então,
é um período em que é mais comum a concomitância de aparecimento de doenças. Osteoporose e por aí, as doenças cardiovasculares, tudo vai começar nesse período. Então a mulher se preocupa mais e procura o médico. Nossa, eu tive um calor diferente, sai correndo achando que vai ter problema. Na verdade, a menopausa não é isso. Tratar menopausa, na verdade, se menopausa não é doença, é auxiliar a mulher a viver melhor esse período que vai causar algumas turbulências para ela. E, obviamente, prevenir doenças que aparecem nesse período. Quando que se deveria começar o tratamento ou a prevenção de menopausa? Dá para prevenir menopausa? Não, você vai ter a menopausa. Mas dá para retardar. Mas ao invés de começar um tratamento ali naquele período, se a gente pensa que tratar a menopausa é prevenção e saúde, quando que deveria começar? Nossa. Aos 5 anos de idade. Pois é, quando você nasce. Deveria ter uma vida. Então, se a mulher tem boa saúde, se alimenta bem, faz atividade física, não fuma, não toma grandes quantidades de bebida alcoólica, mantém um peso adequado, ela vai continuar isso. Isso é tratamento relacionado à menopausa. E se precisar, nós vamos usar um hormônio para corrigir calor, corrigir secura vaginal, diminuição de libido, que são sintomas que podem aparecer nesse período. Jéssica, quem que fez essa pergunta maravilhosa? Quem que foi? Rosângela. Olha, Rosângela, você foi perfeita nessa pergunta. Olha a pergunta da Rosângela. Ela tirou o útero. Quem tirou o útero tem menopausa? Tem. Na verdade, assim, Lô, se a gente pensar, ela tirou o útero, ela não teve a última menstruação porque ela não vai menstruar mais? Certo. Então, do ponto de vista de menstruação, ela está menopausada. Mas ela ainda tem produção de hormônio. Porque dependendo da fase que ela tirou o útero, se ela tirar o útero, por exemplo, aos 38 anos, tinha mioma ou alguma outra doença que precisou tirar o útero. A gente não vai tirar os ovários. Quem produz hormônio não é o útero. É o ovário. São os ovários. Você tirou o útero, a produção hormonal dela continua igual. Tanto que os sintomas de TPM podem continuar. Porque você tem a variação de produção hormonal que os ovários continuam fazendo. Você só não vai sangrar. Porque não tem o útero mais. Então, se ela iria ter uma menopausa, um sintoma de calor, mas aos 45, tirando o útero aos 38, aos 28 ou não tirando, ela vai ter a menopausa aos 45. Você viu, que poderão começar os sintomas. E vai ter que fazer o mesmo tratamento. Muda um pouquinho o tratamento, porque quando não tem útero é um pouquinho mais simples o tratamento. Então, teoricamente, não é doença a menopausa. Não é doença. O climatério, que é o período até chegar à menopausa, não é uma doença. Não. O que a mulher tem que atentar é tomar medidas saudáveis, um estilo de vida saudável, para conseguir contornar os sintomas. Melhora os sintomas, porque muitos sintomas, às vezes, eles estão aumentados por conta desses erros que a mulher faz. E tem que se prevenir, né? Então, assim, doutor, não tem como a gente fugir de um estilo de vida, né? Não tem. Saudável. Sempre nós vamos cair nisso. Sempre, não tem como. Não tem jeito. É uma coisa assim, indissociável. Pra gente ter boa saúde, eu não vou falar que você tem que ser Caxias. De falar assim, não, eu só vou fazer isso. Não, mas você tem que colaborar no seu estilo de vida para ter uma boa saúde. Então, assim, não vou comer muita gordura, bacon, essas coisas. Não é aos 50 anos que deve começar isso. Você já deve se educar desde agora. Mas nunca é tarde. Se você já está aí com uma idade mais... Com certeza. Acima, começa já, entendeu? Já vai aliviar bastante coisa, né? Exatamente. Doutor, muito obrigada, viu? A gente está com o estande na TV Tarubá, lá na exposição. Quero te ver lá, hein? Leva a esposa, os filhos, todo mundo. Todo mundo foi no jogo ontem, viu? Foi? Nossa, a família toda. Ai, que delícia, a família toda torcendo. Opa, com certeza. Gostoso, doutor. Te vejo lá na expo, então. Ok. Combinado? Combinado.